Concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Word. Eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem o desenrolar da aula, tá? E na aula de Word, tá o Word de 2016, mas eu peguei as imagens do Word de 2019, a versão mais recente. Eu vou deixar basicamente na tela aí as imagens, porque vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? E olha só, aqui no número 1 aqui, beleza? A gente tem a primeira ferramenta aqui da guia página inicial, tá? Estamos na guia página inicial. E aí ela é dividida por grupos. E a gente tem um grupo aqui, ó, área de transferência. Na área de transferência a gente tem o colar. Pô, colar a gente já sabe, né? Aquele Ctrl C, copiar, e Ctrl V, colar. Mas no Word a gente tem uma primeira observação, que é o colar especial. Você pode colar com as imagens, você pode colar sem formatação, ou seja, tirar aquele padrão e colar na formatação padrão que está pré-definida ao Word, beleza? E a gente tem aqui também o recortar, atalho Ctrl X, tá? Temos o copiar, Ctrl V, né? Esses aí, uma matinha fácil de entender, né? Agora, a ferramenta aqui, ó, pincel, uma das ferramentas que mais cai em concurso público. Qual a função do pincel, tá? O pincel, ele vai pegar, por exemplo, um texto está em negrito, um texto está em itálico, sublinhado ou taxado. Vocês vão entender mais ou menos o que é cada coisa, mas para quem já tem um mínimo de noção já sabe do que eu estou falando, tá? Ele vai copiar essa formatação, um estilo de texto, e vai aplicar a um texto que não tem formatação ou que está com uma formatação diferente. A gente vai ver isso na prática e vai ficar muito simples, muito ridículo de entender. Beleza? E olha só, a ferramenta pincel permite copiar a formatação de um item e aplicar a outro. Beleza? Atalho para selecionar Ctrl Shift C e para aplicar Ctrl Shift V. Beleza? Essa é a parte principal da área de transferência, do grupo área de transferência, tá? Grupo área de transferência, que é assim que vem na prova, beleza? Agora, o grupo fonte, olha só, temos várias ferramentas. Primeiro aqui, negrito, tá? Esse Nzinho vem de negrito, atalho Ctrl N, beleza? Temos o itálico, atalho Ctrl I, ele vai deixar o texto mais deitadinho. Temos aí o sublinhado, né? Que é, o atalho é Ctrl S. Eu não vou falar todos os atalhos, porque são muitos e nem eu decorei todos, tá? Tem que ser um gênio para decorar isso tudo, ou ter uma memória de elefante aí, beleza? Olha só, a gente aqui, ó, tem essa figura aqui, que é o taxado. O que é o taxado? É aquele arquivo que vai estar aquele texto que vai estar riscado ao meio, beleza? E aí temos opções de taxado, taxado duplo, esse é o taxado simples, tá? Temos o taxado duplo, beleza? Aqui, nós temos aqui, ó, tá vendo com X e um doisinho aqui embaixo? O que é isso? Isso significa que é o subscrito, tá? Tem o sobrescrito e o subscrito. Sub vem de baixo e o sobrescrito vem de cima, ou seja, você vai colocar, tem um texto na formatação padrão e ele vai vir escrito aqui em cima, ó. E o subscrito vai vir escrito aqui embaixo. Fechou? Temos aqui, para aumentar a fonte, diminuir a fonte. Aqui, ó, essa aqui também. Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Temos aqui a nossa opção de marca-texto, tá? Temos aqui sombreamento, que pode definir um estilo de fonte, a cor da fonte, apagar formatação também. Beleza? Vamos lá. Próximo grupo é o grupo parágrafo. E olha só. O grupo parágrafo tem várias ferramentas importantes e várias ferramentas que são cobradas. Primeira ferramenta, lembra? A primeira ferramenta que mais cobrada que eu falei aqui, ó. Pincel de formatação. Não é que é a mais cobrada, mas é bastante cobrada, bastante recorrente em concursos públicos. Beleza? A gente tem esse grupo aqui, ó. Que é os marcadores. Inserir marcadores, tá? E aí você pode inserir marcadores em uma lista ou em um parágrafo. Fechou? A gente tem aqui para inserir numerações, tá? E aí, aqui, ó, os marcadores, eles têm a setinha aqui apontando os estilos de marcadores que você pode colocar. Na parte de numerar os parágrafos ou também criar subníveis, tá? A gente tem a função de inserir números, inserir marcas de números, no caso, né? E aí temos essas opções aqui, ó, um ponto, o texto, um parênteses, texto, que são opções pré-definidas, mas você pode definir um novo formato de número, beleza? Aqui, ó, a gente tem que criar uma lista de níveis. Olha que interessante. Você pode definir marcadores mistos com marcadores e números, tá? Você pode criar uma lista de níveis com mista, sendo ela dividida em marcadores, e também pode ter números ou algarismos aqui. Fechou?
Aqui temos os recuos de parágrafo, tá? Ele é como se fosse uma espécie de tab. Quando você dá tab, ele dá um recuo. E aí a gente tem para remover o recuo ou avançar o recuo no texto. Fechou? Temos aqui as bordas, tá? Essas bordas geralmente são para, como se fosse uma tabela. No Excel ele também tem essa figura. Você seleciona um trecho, um texto, e ele vai demarcar a região externa desse texto. Sombreamento, tá? Lembrando que a ferramenta pincel, ela não copia o sombreamento, tá? O que mais temos aqui? Vamos pro próximo slide, né? Olha só, eu separei aqui para ficar mais fácil, tá? Alinhamento à esquerda, lá que a gente tem, né? O texto vai ficar alinhado à esquerda, como tá aqui no slide. Esse texto aqui tá alinhado à esquerda. Temos o alinhamento centralizado, tá? O texto vai ficar no meio. E aí você tem que gravar esses ícones aqui que vão ser mostrados em prova. Alinhamento à direita e justificado, que ele vai justificar o texto criando espaços ali para deixar as linhas do mesmo tamanho. E aí temos os atalhos, tá? Para alinhamento à esquerda, esses aqui eu coloquei o atalho porque realmente cobram, beleza? Olha só, temos Ctrl Q ou Ctrl F, alinhamento à esquerda. Alinhamento centralizado, olha só, temos o Ctrl E, beleza? E temos o Ctrl G para o alinhamento à direita. Você lembra de direita, né? Direita. Meu Deus, horroroso isso aqui. Mas você lembra de direita, tá? Alinhamento justificado, bem tranquilo, Ctrl J de justificado. Fechou? E aí, para sobrescrito e subscrito, também temos atalho. Você vai apertar Ctrl e, ao mesmo tempo, a tecla mais, tá? E aí, ó, o exemplo aqui, como é que fica o texto sobrescrito, beleza? E o texto subscrito, você aperta a tecla Ctrl mais igual, e aqui é o exemplo, ó, ele fica embaixinho ali do texto, tá? A gente também tem uma opção ali no grupo fontes chamada de Versalete, que ele faz com que as letras minúsculas continuem minúsculas, mas no formato maiúsculo. Professor, como assim? Você vai ver já já, tendo visual fica mais fácil, beleza? Aqui temos a ferramenta de espaçamento de linha em parágrafo. Permite alterar o espaço entre as linhas e entre parágrafos, seja para aumentar ou diminuir. E aqui temos, por padrão, ele já vem com 1, mas você pode aumentar esses espaçamentos, você pode adicionar espaços depois ou antes do parágrafo, tá? E você pode ir em opções adicionais e remover todo o espaçamento, deixar as linhas, o texto bem coladinho, tá? O espaçamento é essa distância aqui, ó, entre um texto e outro, beleza? Próximo slide. Temos aqui, ainda na guia página inicial, o grupo estilos. Olha só, ele possui vários estilos pré-definidos, com configurações relativas ao tamanho e à cor da fonte, espaçamento entre linha e parágrafo, tendo a possibilidade de criar ou alterar esses estilos, tá? Então eles são modificáveis. Opa, modificáveis. Modificáveis, beleza? E aqui, ó, outra coisa que é bastante recorrente em concurso público é esse tal de localizar e o tal do substituir. Olha só, quando você aperta Ctrl L, abre a página, o atalho para localizar. E quando você aperta Ctrl CTRL mais U, é o localizar e substituir, tá? Ctrl U, localizar e substituir. Que é geralmente essa janela aqui que vai ser aberta, tá? É essa janelinha aqui que é aberta. E ela que vai ser mostrada na prova. Geralmente eles mostram essa telinha. E olha só, você vai inserir o seu texto aqui. E ele vai procurar todas as referências que tem no texto corrente ali, né, sobre as palavras que você colocou. E você pode também substituir por outra palavra. Por exemplo, você digitou Amanda aqui. Amanda. Aí você quer substituir por vazio, ou seja, você não coloca nada. E aí você coloca lá substituir. Ou aí você substitui, ele vai indo de palavra em palavra, que tem essa sequência de caracteres, né, no caso formando a palavra Amanda. E você pode substituir todas as palavras do texto por vazio, porque a Amanda deixou um vazio no meu coração, tá vendo, gente? É muito rancor, olha só. Então vamos lá. E aí a gente tem uma parte importantíssima aqui, que é esse filtro de seleção, que é tudo isso aqui, ó, filtro de seleção, tá? Que você vai poder ter mais precisão nas suas buscas. Mas olha só, tem uma coisa que cai. Se tem uma coisa que cai, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, usar caracteres coringa. Quem são esses caracteres coringa, professor?
Olha só, eu já deixei até anotado aqui pra gente não perder tempo. Quem quiser aí vai tirando print dos slides ou depois me pede aí no WhatsApp ou no Instagram, tá? @prof Milay, com 2 L's e I, Farkas, Farkas, tá? Pode pedir o slide que eu mando também, não tem problema. Ou no telefone, você manda um WhatsApp 61 999 27 38 28. Beleza? Então, se precisar dos slides, se você quiser os slides, se você quiser, eu separo sempre todas as questões em um PDF, tá? Se você quiser, você pode pedir que eu vou te mandar pro WhatsApp, vou tirar suas dúvidas, o que eu puder ajudar, beleza? Eu vou ajudar você, aluno, porque é a minha obrigação como professor, tá? E olha só, os caracteres coringa, né? Quando a gente tem aquele texto do Word, olha só, deixa eu botar a telinha aqui em mim. Foca aqui, foca aqui. A gente tem o texto do Word, beleza? E dentro do texto a gente tem várias palavras, lógico. E essa busca é realizada dentro das palavras do texto. Então não viaja, não fuma maconha se a banca perguntar palavras que não tenham naquele texto. Ou se não tem palavras na frase que ela vai dar, que geralmente ela dá uma frase, ela não vai te dar um texto inteiro para você ficar analisando, tá? Então vamos voltar para a tela. Olha só. O caractere asterisco, ele corresponde a qualquer número de caracteres. Como assim? Se eu botar, aqui já deu exemplo, tá? Essa tabela aqui foi tirada do site da Microsoft. Beleza? Foi tirada do site da Microsoft, então é referência deles e é de lá que as bancas se baseiam. O asterisco, ele vai retornar qualquer número de caracteres, ou seja, tudo que tem Q, seja 50 caracteres aqui, A, B, C, D, F, tá? 9 também é contado como um caractere, beleza? Ele vai retornar tudo que tem a palavra Q, U, e ele vai substituindo por vários caracteres. Por exemplo, a palavra que asterisco, suponhamos que tenha essa palavra aqui, ó, quimera, quando, tá? No texto. Então, quando eu colocar que asterisco, ele vai começar com QU e o asterisco preenche o resto. E quem é o resto aqui? Deixa eu só selecionar o resto. Ele vai preencher QU, botar em cima. E o resto é aqui, ó, imera. Beleza? Isso aqui, ó, é tudo o asterisco que preencheu. QU, quando, né? Formou a palavra quando, o asterisco preencheu toda essa parte aqui. Mas não, ele não vai entrar no meio aqui, ó, enquanto, tá? Aquilo. É de onde você botou em diante. Se você colocar ele no meio, como nessa palavra aqui, ó, ele vai exercer a mesma função da interrogação. E olha só, o que o interrogação faz? Vamos lá. O que o interrogação faz? Ele corresponde a uma única letra. Enquanto o asterisco corresponde a várias, ele vai corresponder a uma única letra do alfabeto em uma posição específica. Então ele colocou B, interrogação, LA. Ou seja, pode encontrar bala, que o asterisco está substituindo o A aqui, no caso. Substituindo esse Azinho aqui. Pode encontrar bala, pode encontrar bela, pode encontrar bola. Tá? Palavras que estejam no texto. Suponhamos que essas palavras tenham no texto. Fechou? O colchetes. Os que mais caem é esse aqui, ó, tá? Disparado. Disparado, os que mais caem são esses dois. O resto é importante você entender, tá? Corresponde aos caracteres dos colchetes, ou seja, se você botar B entre colchetes, aí você coloca A e E, ou seja, você só quer que busque esses caracteres, aí então vai encontrar bala e bela, mas não encontra bola, por quê? Porque não tem O aqui dentro, fechou? Caractere exclamação, significa não, significa que eu estou excluindo, ou seja, ele vai junto com algum outro caractere, no caso dentro do asterisco aqui, ou dentro do colchetes, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, exclamação, AE, beleza? Então eu quero tudo que não tenha AE, ou seja, bola, bula, mas não encontra bala nem bela. Por quê? Porque eu não quero A nem E, não quero nenhuma dessas duas vogais, fechou? E aí, menos corresponde a um intervalo de A até a C, beleza? Eu coloquei aqui, ó, de A até C. Lembrando que o colchetes é para determinar o que eu quero encontrar, beleza? E o hashtag, né? O jogo da velha, ele pode encontrar um caractere único, olha só, no caso numérico, tá? O dele é especificamente numérico. Se eu colocar ele hashtag 3, ele vai encontrar o 103, 113, 123, 133, beleza? Ele vai encontrar esses caracteres numéricos. Então, vamos mandar bala, vamos fazer questão, que é o que é importante pra gente. Olha só, nota que essa figura aqui tá diferente da que eu mostrei. Esse aqui, se eu não me engano, é do Word 2000
2007, se eu não me engano. É um Word mais antigo, tá? Mas as funções não mudaram tanto, elas se aprimoraram, beleza? Olha aqui, até tem um A a Z aqui, tá? Que geralmente a gente usa isso no Excel para organizar as colunas de A a Z, organizar as palavras de A a Z em ordem alfabética, beleza? Temos aqui, ó, eu não falei lá no slide inicial, mas é bom que nas questões a gente vai falando sobre isso. Esse símbolo aqui representa caracteres não imprimíveis. Como assim? São caracteres que estão ocultos dentro do texto. Bora lá, eu vou agilizar aqui para a gente não perder tempo, beleza? Anotou? Fez a pausa aí, pausa o vídeo, beleza? Então vamos para a questão. Olha só, o botão numeração permite inserir marcas. Opa, quem insere marcas é o botão inserir marcas, fechou? Então não fuma maconha, não viaja, e tem falso. Na informática você tem que usar a lógica para responder as questões. Usa a lógica, pelo amor de Deus. O botão numeração permite numerar os parágrafos e criar subníveis. Perfeito, 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 perfeito. O botão marcadores, marcadores faz o quê? Insere marcas. Insere marcas aos parágrafos ou uma lista. Perfeito também, tá? O botão marcadores permite numerar os parágrafos e criar subníveis. Maconha pura, tá? Então, não viaja, não fuma maconha. Gabarito. Letra B. 2. Olha só, João preparou um documento no Word com vários parágrafos, todos com a mesma formatação para espaçamento, nome, tamanho e fonte. Um novo parágrafo, entretanto, foi copiado de uma página da internet, que é muito comum a gente copiar escreve um texto, copia uma parte da página da internet e cola lá. E quando a gente cola, tá totalmente diferente do texto que a gente escreveu, o formato dele tá todo bagunçado. E aí ele quer uma forma rápida e prática de deixar esse parágrafo em conformidade com as demais, com o texto, né? Com os demais. E a aplicação do recurso, olha só, cadê? Pincel de formatação, que está localizado na guia página inicial. Fechou? Tudo que eu falei é baseado em concurso, tá, gente? Não viaja, então. Não vai além, porque o Word tem muita coisa, então você pode entrar num mundo de conteúdo, num PDF aí que você pega na internet com infinitos argumentos e você não aprende nada, tá? A gente aprende o que é importante, a gente tem que aprender a fazer ponto na prova de concurso público. 3. Na busca avançada do Word, é possível realizar operações que localizem trechos, grafias diversas num único comando de busca. Por exemplo, localizar tanto a palavra laser como a palavra laser. Opa! Laser com S e laser com Z. No Word, essa possibilidade decorre do uso do que é conhecido como B, caracteres coringas, tá? Se eu não souber a grafia lá, poxa, será que tem alguma palavra semelhante a essa que eu escrevi errado? Tô na dúvida. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Eu não sei se é com S ou não sei se é com Z. Ou não sei se eu coloquei no texto de formas diferentes. Então, vou fazer o quê? Coloco uma interrogação. Ou nesse caso, eu posso colocar um asterisco que vai ter a mesma função. Os dois, tá? Porque o asterisco está aqui no meio, então ele vai ter que retornar obrigatoriamente essa sequência de caracteres. E ele vai procurar todos os caracteres dentro desse intervalo. Enquanto aqui vai repetir a mesma função. Bom, no Windows, nas buscas, o asterisco é utilizado como caractere coringa para substituir o termo perfeito. 4. Considere o mecanismo de busca avançada do MS Word, Microsoft Word, no caso, aplicado num documento cujo conteúdo é exibido a seguir. Olha só, essa aqui ó, é legal. Essa aqui é bacana, bacana, bacana. Porque ele usa de várias coisas aí para poder... várias palavras e dois mecanismos de busca aí coringa, tá? Então, olha só. Suponha que ele deu bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Suponha que a busca, o localizador é esse aqui, ó. Ele digitou lá isso aqui. Então, ele vai retornar um caractere, ele vai buscar todos os caracteres possíveis aqui dentro dessa sequência de palavras. E aqui tudo o resto, todo que complementa o resto, tá? Todas as palavras que tem esse resto. Então, vai ser, olha só. Aqui pode ser banata. Tem banata? Não tem banata. Pode ser batata? Batata, pode ser batata. Então, onde tem batata, a gente já coloca aqui, ó. Batata só tem no A, né? Pode ser barata. Olha só. Pode substituir aqui por A. Beleza, posso substituir por A. Posso substituir aqui esse último aqui
Pelo S, posso estar completando. Então, baratas também pode, tá? Banana, tem como ser banana? Vamos voltar só no primeiro aqui. Tem como ser banana? Banata, ele vai ficar banata, ele não coloca um outro N aqui. Não tem como ele retornar, porque o asterisco só retorna dessa sequência de caracteres em diante. Tem que ter exatamente essa sequência aqui, ó. Exatamente essa sequência, tá? Por isso que não vai retornar banana. Então, banana não entra na nossa sequência. Beleza. Batata entra, se eu botar o T aqui vai, batata. E tem um S, batatas, plural. Esse asterisco substitui também. Então, batatas entra também. Batatas, baratas. Barata entra? Barata entra? Cabe o R aqui? Cabe barata. E o asterisco pode retornar barata? Pode. Não tem nenhum termo aqui. Ele pode retornar também um termo vazio. Olha só que interessante, né? Então, posso ter barata? Posso. Posso ter barraca? Não posso, porque a sequência de letras não deixa formar, ó. Então fica, se fosse barraca, precisaria ter o C aqui, né? E duas exclamações, enfim, não dá, não viaja, não força a barra, que barraca não dá. Então ficou gabarito letra A. Nem se a gente quisesse dava para colocar barraca aqui, beleza? Então, gabarito letra A. Questão 2021, hein? PC, Rio Grande do Norte. Olha só, Imbel, FGV, tá? No contexto do Microsoft Word, considere o texto a seguir. Ação, nação, alimentação, permissão. As palavras que ele deu pra gente. Considere ainda que um comando de localização avançada... Opa, ele tá falando aqui da busca avançada. Aquela lá do localizar e substituir. Localizar e substituir. Beleza? Ao longo de todo o texto, usando caracteres coringa, no qual a string localizadora seja essa daqui, ó. Opa, então ele digitou lá naquela caixinha a seguinte palavra aqui, ó. Ão, interrogação. Opa, beleza. Então ele vai me retornar palavras terminadas em ão e vai substituir os símbolos aqui terminados depois. Então qual o número de ocorrências que retorna? Ele retorna ação, opa, tem um ão aqui, retorna ação. E olha que coisa interessante aqui, ele também vai adicionar a vírgula aqui, tá? Então ele vai retornar isso aqui, ó. Beleza? Que é o que vem depois. Ele vai retornar nação, opa, tem um ão aqui, retorna nação, mais a vírgula. Tem alimentação? Retorna o ão, mais a vírgula. Permissão? Retorna o ão, mais o caractere ali de interrogação, tá? Então, 4 referências. E mesmo se ele não retornasse, pelo que o contexto deu, dava pra gente matar a questão aqui, ó. Só pelo ão. Ele ia retornar todas as ocorrências aí do texto. 6. Banca FGV. Olha só. No contexto da edição de documentos com o Microsoft Word, o recurso pincel de formatação serve primordialmente para colorir o fundo de um trecho de um documento. Maconha pura, né? Não viaja. Copiar a formatação de um local e aplicar outro. Opa, por enquanto essa aqui é a que está mais correta. Porque questão de múltipla escolha é assim, você vai marcando primeiro as mais corretas, porque você sempre fica em dúvida em duas, né? Que tem duas que parecem certas, mas tem sempre aquela que é o gabarito. Incluir figuras em um documento. Opa, não é para incluir figuras, a gente tem a ferramenta de figuras para isso. Incluir uma marca d'água. Opa, a gente tem uma ferramenta chamada marca d'água dentro do Word, então não viaja. Preencher o fundo de uma tabela com determinado padrão. Também não é isso aqui, mas dava para ficar em dúvida aqui com determinado padrão, só que não é o padrão, não é o padrão, é a formatação, tá? Para sendo mais específico, a formatação. Gabarito letra B, 7, IDECAN. Olha só, na guia página inicial e no grupo de comandos parágrafo, opa, grupo de comandos, viu como é que ele fala, viu como é que a banca conversa com você? Ele tá falando que isso aqui é um grupo, tá? Tem a guia página inicial e o grupo é parágrafo. E os ícones apresentados da forma a seguir. Olha só, é correto afirmar o comando representado pelo ícone, ou seja, ele quer saber qual ícone representa o comando. Alinhar o texto ao centro selecionado. Não. Olha só, alinhar ao centro é esse daqui, beleza? O que ele deu foi o justificar, então tá errado a A. Enumera as linhas em todo o documento. Na verdade, ele vai enumerar o parágrafo, a parte que está selecionada, tá? Beleza? Então não é essa daqui. Muda a cor da fonte do texto selecionado. Não é mudar a cor da fonte aqui, que não muda a cor da fonte, muda a cor do fundo. Insere uma linha
abaixo da linha selecionada. Opa, isso aqui é o recuo de parágrafo, lembra, tá, gente? Recuo de parágrafo, olha só, é como se você tivesse apertado Tab e aí andou um pouquinho. Cria uma lista de marcadores. Olha só que bacana. É os marcadores? São os marcadores, perfeito, tá? Gabarito, letra E. 8. Lembra que eu falei que lá na guia, página inicial, no grupo fontes, se a gente apertar as opções adicionais, a gente consegue modificar o texto para versalete. E o que é versalete? É isso aqui, ó. Tá tudo minúsculo, mas parece letra maiúscula, só fica em outro formato, tá? Vamos para a questão. Assinale a opção que indica os 3 efeitos empregados no texto. Olha só, temos aqui o versalete, temos aqui o taxado. Acho que taxado é com X, taxado. Não é com CH mesmo. Taxado é... Eu sou professor de informática, não é de português, então não me julga não. E temos aqui o sobrescrito. Sobrescrito, né? Sobrescrito. Enfim, o texto que vai por cima, sobrescrito. Beleza? Então temos 3, tá? Além do taxado aqui no texto, ele está sobrescrito, ele está acima. Tá vendo? Dá para ver que ele está acima aqui do Tóquio. Então, vamos lá. A gente tem aqui sombra? Não. Sombra não. Já matamos 2 aí. A gente tem um subescrito, também não é subscrito, é sobrescrito. Então só ficou 2 alternativas, ó. Tem o sobrescrito, temos o taxado e temos o versalete, gabarito letra C. Todas maiúsculas? Não, tá? Aqui a gente tem o versalete, apesar de parecer maiúsculo, o versalete tem uma característica única que eu vou mostrar lá no Word para você ver a diferençazinha, beleza? E temos o versalete. Fechou? Gabarito letra C, tá? Tá errada porque não são todas maiúsculas, beleza? Ó, versalete faz com que as fontes e caracteres em letras minúsculas apareçam como letras maiúsculas em um tamanho de fonte reduzido. O que muda é que é como se fosse uma maiúscula, só que ela vai estar pequenininha. 9. Para responder a essa pergunta, considere que o documento descrito anteriormente no Word, o espaço que aparece no texto entre o primeiro e o segundo parágrafo pode ser estabelecido na guia página inicial a partir do ícone. Olha só. O espaço que aparece no texto entre o primeiro e o segundo parágrafo. Tem um parágrafo aqui, tem um outro parágrafo aqui. Ele quer saber o espaço que aparece nesse texto e olha só, o símbolo já indicou, já matou a questão 9, letra D, tá? Aqui marcador, aqui inserir linhas numéricas no texto, tá? Aqui ele vai criar subníveis e aqui caracteres não imprimíveis. Então, gabarito letra D. Vamos falar um pouquinho da guia inserir e a gente inserir a outra guia e a gente encerra a nossa aula aqui, tá? Olha só. Folha de rosto, basicamente é a capa do documento. Quebra de página, onde o cursor está localizado, ele vai quebrar a página, iniciando uma nova página. Depois eu vou falar mais sobre a quebra de página e a quebra de seção, para você saber diferenciar o que é o que. Tabela, ele vai inserir uma tabela e também ele pode importar ela do Excel e pode ser vinculada, tá? Se eu alterar no Excel, altera no Word. E também é possível converter textos em tabela. Imagens, posso inserir imagens do meu dispositivo, do meu computador, ou buscar na internet. Figuras 3D, eu posso inserir modelos 3D no texto, ele vai abrir uma caixa com várias figuras, ou também posso buscar na internet. Smart Art, tá? Não confunda o Smart Art com o Word Art. São nomes parecidos, mas funções diferentes. A que permite que o usuário estruture suas ideias, como, por exemplo, para uma apresentação, tá? E olha só, tem várias formas de estruturar ideias, uma forma de colmeia, tá? Lista básica em blocos, beleza? Gráfico. Permite inserir um gráfico, os dados são importados do Excel, assim o Excel é aberto e é onde vão ser inseridos os dados do gráfico. Assim que esse processo for fechado, o Excel é fechado, ou seja, quando você clicar em gráfico, vai abrir o Excel, você digita lá nas colunas e tal, coloca do formato que você quer. Quando você fechar, ele vai passar esse gráfico para o Word. Instantâneo é basicamente um print screen, ele vai abrir uma área para você selecionar dentro da tela, tá? E aqui, no grupo, né, suplementos, tá? No grupo suplementos, deixa eu botar a canetinha. No grupo suplementos, nós vamos ter uma espécie de extensão para o Word, vamos ter umas espécies de aplicativos que você pode instalar para auxiliar ou para otimizar a sua estadia no Word, né, o seu uso do Word.
E esses complementos do Office, onde você pode comprar ou abrir os já adquiridos, uma espécie de extensão, tá? Olha só, aqui é para obter e aqui é os que você já tem. No caso, o meu já veio com o Wikipedia, tá? O suplemento que realiza pesquisa direto no Wikipedia dentro do Word. E a gente tem aqui tem tradutor. Cara, tem uma porrada de extensão, olha só. Extensão para educação, para pesquisa, para produtividade, beleza? Tem muita coisa, como se fosse uma lojinha aí, uma Apple Store ou uma Play Store do Android aí, né? Tá certo? Olha só, temos aqui o grupo mídia, aí tem o vídeos online, olha só, permite inserir vídeos diretamente da web, realizando a busca a partir do site Bing, inserindo o endereço URL do vídeo ou do site do YouTube. Ele vai abrir uma guiazinha para você inserir lá o URL, tá? Link, o que é o link? Ele exibe uma caixa de diálogo para inserir o hiperlink, onde é possível criar um link ou um atalho para um ponto do mesmo documento. Ou seja, eu posso abrir um documento dentro do Word, clicar lá e ele vai me direcionar para esse documento, tá? Nesse caso, o usuário tem que antes criar um indicador. Opa, quem é o indicador? Esse cara aqui. Os indicadores funcionam como hiperlinks e permitem saltar para um local específico no documento. Por exemplo, para fazer uma referência de uma bibliografia, tá? Também pode ser inserido outro arquivo, um Word, apresentações de PowerPoint, vídeos, né? Ou ainda uma página da internet, no caso que é o mais comum, né? Que a gente vê o hiperlink, um www lá, e fica azulzinho e sublinhado, tá? www.professor alguma coisa, né? E aí fica .com, fica azulzinho e sublinhado, beleza? Olha só. Temos aqui referência cruzada, permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode usar uma referência cruzada para criar um vínculo com um gráfico que aparece em algum lugar no documento. A referência cruzada aparece como um link que leva o leitor até o item referenciado. Você clica e puxa a página até onde você está querendo mostrar, beleza? E a gente tem o grupo comentários, permite você inserir um comentário, bem óbvio, né? Temos o grupo cabeçalho e rodapé, permite você inserir um cabeçalho, um rodapé e o número da página. É possível inserir cabeçalhos, rodapés, números de páginas diferentes no mesmo documento, criando seções diferentes por meio da guia layout de página, tá? Quando a gente entrar nessa guia, essa guia é super importante. Super importante. A guia layout e a guia página inicial, tá? São as principais aí. Aí a gente pode colocar a numeração, né? No início da página, no fim da página, nas margens da página, a posição atual, tá? Podemos formatar o número da página e remover o número da página. Podemos colocar somente nas páginas ímpares, somente nas páginas pares, tá? E são coisas que a gente define lá na guia layout de página, beleza? Você pode colocar a primeira página diferente. Temos também aqui, ó, agora, vamos lá, grupo símbolos, tá? A gente pode inserir uma equação ou pode inserir um símbolo. Beleza? Equação é tipo x ao quadrado mais 2ax mais c igual a zero, tá? Nossa famosa equação de segundo grau, beleza? E símbolos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de símbolo. Na estatística a gente tem um ômega, tá? Que é utilizado para representar o espaço amostral. Nós temos o epsilon, tá? Nós temos o alfa aí que a galera conhece. Nós temos o beta. É por aqui que você insere esse tipo de símbolo, fechou? Aí aqui a gente tem o grupo texto. E no grupo texto a gente pode inserir uma caixa de texto, não tem o que falar sobre isso daqui. Ele vai abrir uma caixinha e você vai digitar um texto dentro do Word, tá? É porque assim, tem a página, tá? Tem um texto que você pode digitar normalmente e quando você insere uma caixa de texto, ele vai abrir uma caixa com um fundo que vai ficar destacado e você vai digitar o texto aqui dentro. Fechou? Partes rápidas. Insira um texto pré-formatado, um autotexto, propriedades do documento e em campos de qualquer lugar do documento, tá? Ele vai já dar um modelo de texto pré-formatado. E você pode reutilizar esse conteúdo, coisa de questão, já caiu sobre isso. Ele vai selecionar a galeria de partes rápidas, tá? Quando você tem um modelo já formatado, ele fica salvo na galeria de partes rápidas, beleza? Word Art. Lembra que eu falei para vocês, não confundam Smart Art com Word Art. Word Art traz um toque artístico no texto, com cor, sombras, cores e formas. Aquele texto tipo assim, ó, Word, que é curvadão, bonitão, que a gente usava para fazer aqueles trabalhos de ensino médio em 2000, tá ligado? É essa a ideia. Letra capitular, já viu aquela letra de jornal? Aquela primeira letra maior e o texto logo em sequência, beleza? Linha de assinatura. Vai inserir uma linha de assinatura, tá?
data e hora. Quando você clica aqui, ele vai abrir vários modelos disponíveis de data e hora, olha só, tá? Objeto. Eu coloquei aqui objeto porque você vai quando você clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha que você pode selecionar vários formatos. Se você selecionar um documento, ele vai abrir um documento dentro do Word, tá? Se você selecionar uma imagem, por exemplo, ele pode abrir o Paint. Por exemplo, se você selecionar a imagem no formato bitmap, ele vai abrir o Paint, você desenha, e aí dentro do seu texto lá, tem seu texto, na hora que você fechar, ele vai inserir a imagem, vai ficar um desenho assim no meio da tua imagem. Fechou? No meio do teu texto. Pode inserir um PDF, tá? Você vai inserir realmente um objeto dentro do Word, tá? E o PDF que eu falo, ele vai inserir a parte de texto dentro, texto das imagens que estão lá, como se você tivesse escaneado um documento e colasse aquela imagem ali. O programa é aberto na hora e o arquivo é inserido após o fechamento. Temos a guia desenhar. No caso aqui, ó, no caso, para quem não vai dar para mostrar agora para vocês, porque eu estou usando, né? Mas para quem tem uma mesa digitalizadora ou para quem tem uma tela touchscreen, essa guia ela aparece, tá? Ela não fica sempre visível, ela aparece. E aí você pode fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, que é desenhar na tela, beleza? Aí você escolhe os tipos de pincel, tá? Você pode desenhar com toque, no caso, para ferramentas. Eu estou usando uma caneta, mas tem telas sensíveis ao toque de dedo, que são telas capacitivas, tá? Você pode selecionar o objeto, você pode apagar, porque ele fica com essa borrachinha aqui, ó, que vocês estão vendo, e apaga o objeto. Pode marcar o texto, ele é um tipo de marca-texto, tá? Adicionar vários tipos de cores de caneta. Tinta em forma, o que é isso aqui? Quando eu clico aqui, por exemplo, se eu desenhar um quadrado, ele vai transformar esse desenho, tá? Vai aproximar de uma figura geométrica mais que ele reconhecer, no caso, né? Se eu desenhar feio, por exemplo, esse quadrado aqui não vai reconhecer como quadrado, mas se eu desenhar certinho o quadrado, aí ele vai inserir um quadrado, uma figura geométrica, como se eu tivesse ido na guia lá da página inicial e colocasse a figura, tá? Tinta em expressões matemáticas, ou seja, se eu digitar x ao quadrado mais 2x igual a 0, ele vai tirar isso aqui da forma de desenho e vai transformar em texto. Tela de desenho, ele vai abrir uma tela em branco e você pode desenhar e isso aí vai ficar salvo lá no meio do documento, beleza? Vamos ver. Tá, aqui já é questão, eu vou fazer essa questão e a gente vai encerrar esse bloco aqui, porque senão vai ficar muito grande a aula e a gente volta na próxima aula de Word. Um colega de trabalho pediu ajuda para criar e armazenar e reutilizar partes de um conteúdo. Sendo assim, assinale a alternativa que representa o nome do recurso que oferece blocos reutilizáveis de texto. Olha só o que eu acabei de falar. 2021, cara, recentíssimo, tá? Ah, mas professor, é da OCP. As bancas se copiam, uma banca se baseia na outra, não tem para onde fugir. E se você quiser ter mais certeza também do que as bancas cobram, você vai no site da Microsoft e busca saber sobre cada função, mas cada função tem uma porrada de conteúdo, né? Então, gabarito da 10. Letra B, tá? Vamos direto pro gabarito para ser rápido. Galeria de partes rápidas, como a gente viu há pouco aí na aula. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Então, vamos encerrar essa aula e dar sequência no próximo, na aula 2, nas próximas guias de Word e resolver mais questões. Tamo junto e valeu! Até a próxima aula, hein?